Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Parabéns a todos vocês que estão retirando e entregando as atividades nas escolas. A vocês, familiares, que estão dando apoio para os nossos alunos. Essa parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os nossos professores. Vamos lá estudar e aprender ainda mais? Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEs e escolas estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Bem-vindos também aos alunos da educação de jovens e adultos que nos acompanham. Todos vocês, bem-vindos à nossa aula. E vamos começar com o objetivo. O que nós vamos ver na aula de hoje, professora? Vamos lá? Resolver problemas simples de contagem determinando o número de agrupamentos possíveis ao se combinar elementos de grupos distintos. Então, hoje nós vamos trabalhar com essa ideia da probabilidade voltada para o número, né? Que são as contagens. Nós vamos aprender a trabalhar, ou melhor, não vamos aprender, a gente vai relembrar, né, na aula de hoje, uma aula que nós já tivemos algum tempo atrás, sobre o princípio fundamental da contagem, né? Quando a gente forma grupos, combinando, né, 1 ou 2 elementos, 3, 4 elementos, a gente vai formando grupos e vai contando quantos grupos foram formados na junção, né, daqueles agrupamentos. Então, a gente vai fazer isso hoje. Vamos relembrar, reforçar essa nossa ideia já trabalhada, ok? Muito bem. Então, vamos lembrar o que nós fizemos lá naquela aula passada, que já faz um tempinho. Vamos ver o que nós tínhamos aí naquela aula? Vamos lá? Acompanhar com a professora na telinha? Lembra que nós fizemos lá aquele copinho, né, das caretas? Que a gente grudou olhos e boquinhas e foi fazendo ali o giro, né, das caretinhas para a gente poder ter a face, né, os rostos montados? Então, hoje nós vamos fazer aqui na nossa aula algo parecido com aquilo, tá? Então, hoje a professora trouxe, né, para a gente trabalhar com a ideia de fazer assim contagens, né, ao combinar elementos de diferentes conjuntos. A professora trouxe aqui uma ideia. Vamos trabalhar com a ideia da caretinha do monstrinho, né? Então a professora trouxe aqui alguns círculos, que daqui a pouquinho vai aparecer para vocês aí. Alguns olhinhos, né, que são esses que estão aqui na ponta, os olhinhos, né, alguns olhinhos, não muitos. Algumas bocas, né, bocas de diferentes bocas aí de monstrinhos, algumas orelhinhas, né, algumas orelhinhas também que a gente vai usar para formar os rostinhos aqui, desses monstrinhos, né? Bem, eu tenho quantos tipos de formatos de rostinhos aqui, né?
um tipo só, porque todos são círculos, né? Então, eu tenho um tipo de formato de rostinho. Mas, nesse um tipo, eu tenho 3 cores diferentes. Então, o rosto vai ter um amarelo, um azul e um vermelho. Aí, nós temos quantos olhos? Vamos contar com a professora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olhos. Bocas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bocas. Orelhinhas, né? Pares de orelhas, no caso. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, então nós temos esses conjuntos, o conjunto de olhos, o conjunto de bocas, o conjunto de orelhas e o conjunto de rostos, né? De formato de rostos, que a gente vai daí colocar nesse rostinho, nesses rostinhos, algumas combinações aqui. A gente vai combinar olhos com bocas, com orelhinhas e formar os rostinhos. Então vamos lá, vamos fazer aqui, por exemplo, vamos começar com o amarelinho, né? Que é o primeiro aqui. Vamos colocar no amarelinho esse olho verde aqui para destacar, né? Deixamos ele bem verde. Muito bem, então olha lá, vamos colocar o olho verde. Colocamos um olho verde. Vamos colocar uma boca, agora vamos colocar essa boca aqui, ó. Né? A boca rosinha. Então, a gente já colocou uma boca ali meio tortinha mesmo. Agora, vamos colocar orelhinhas. Vamos colocar essa orelhinha aqui. Essa orelhinha cheia de detalhes. Olha lá, fizemos um rostinho de um monstrinho, né? Fizemos aí uma espécie de rostinho. Agora, vamos fazer o azul. O azul, vamos pegar, então, lá, um olho, né? Um parzinho de olhos, uma boca. E vamos colocar uma orelhinha. Opa, vou colocar mais para cima essa orelhinha. Muito bem, fizemos aí um outro tipo de rostinho. Já deu 1, 2. Vamos para o terceiro. Vamos combinar alguns elementos no terceiro aqui. Vamos colocar agora esse olho aqui com 3 olhos, né? Essa boca aqui bem abertona. E vamos colocar essa orelhinha. Ok, olha lá, montei, né, aqui 3 tipos de carinhas, de rostinhos de monstrinhos, usando, né, os elementos que eu tinha nesses 3 conjuntos. O que a professora fez aqui? Eu fiz uma combinação, eu combinei elementos, né, do grupo de olhos com o grupo de bocas, com o grupo de orelhas e a cor do rostinho, né, foi isso que a professora fez. Então, a gente usou aqui rosto, os olhos, a boca e as anteninhas, né? Ou as orelhinhas. Foi isso que a gente usou para compor aqui. E olha que ainda sobrou mais alguns aqui na mesa ainda da professora. Eu tenho, né? Sobraram aqui mais alguns olhos, mais algumas bocas e algumas anteninhas, que eu ainda poderia usar em diferentes combinações. Por exemplo, se eu quisesse tirar o olho do azul aqui, ó, esse olhinho do azul e colocar esse. Olha lá, eu fiz um outro monstrinho, porque eu troquei só um elemento, mas ele mudou. Ele não é mais o mesmo. Se eu trocar a boca desse monstrinho, tiro essa boca, né, e vamos colocar uma outra boca. Vamos colocar essa aqui. Opa, mudei, né, eu fiz um outro monstrinho, porque eu mudei somente a boquinha. Aqui, vamos tirar agora o olho desse aqui e vamos colocar esse aqui. Opa, mudei, fiz um outro monstrinho. Então, veja, quando a professora mudou aqui a combinação dos olhos, das boquinhas, das orelhinhas, né, nas 3 cores de rostinhos dos monstrinhos, o que a professora fez? Eu fiz combinações, né? Essa combinação que a professora fez aqui, a gente pode contar quantas possibilidades eu tinha de formar esses rostinhos. Como que a gente faz a contagem? Bem, aqui vocês viram, eu fiz 3 por primeiro e fiz mais 2 trocando apenas um elemento, né? Mais 3, digamos, trocando só um elemento. Então, já foram 6 monstrinhos utilizados. Mas, se eu pudesse usar todos, né? Todos os elementos que nós tínhamos, as bocas, vamos colocar a boquinha junto com a boca lá e o olhinho junto com o olhinho. Se eu fizesse agora, né? Nesses conjuntos aqui que sobraram, ainda tem a possibilidade de juntar esses tantos de olhos que ficaram, de bocas e de antenas, nessas outras aqui, tirando o pondo e indo fazendo. E como que eu ia fazer, professora? Quanto que ia ser? Quantos monstrinhos ia dar? Para a gente fazer isso, nós vamos fazer um cálculo.
Agora a gente vai mostrar para vocês aqui. Bem, lá na aula que nós trabalhamos com essa temática, né, dos problemas de contagem, a professora mostrou para vocês que os problemas de contagem a gente faz com o princípio multiplicativo, lembram? Que a gente faz assim, pensando que um conjunto vai ser tantas vezes, né, combinados com o segundo, tantas vezes combinado com o terceiro e assim por diante. Então, o que a gente teve aqui? Então, a gente teve a seguinte situação. Deixa a professora marcar aqui do ladinho para você, na lousa, para vocês verem. Nós tivemos a situação da cor do rosto, né, que vai ser, a professora vai simbolizar para a letra C, já vou mostrar para vocês aí. A gente tinha os olhos, para trocar, as bocas e as anteninhas, né? Ou as orelhinhas, vamos chamar de antenas, né? Porque os monstrinhos têm antenas. Então, nós tínhamos esses 4 conjuntos. Conjunto de cor do rosto, a cor, o tipo de olho, tipo de boca e o tipo de antena. Então, nós tínhamos essas 4 categorias, 4 conjuntos aqui, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, quantas cores eram? Eram 3 cores, né? Azul, amarelo e vermelho. Então, nós temos 3 cores. Quantos olhinhos eu tinha? Agora, vou ter que contar. Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós já tínhamos contado a primeira vez, né? 8 olhos. Então, nós tínhamos 8 tipos. Quantas bocas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bocas. Quantas anteninhas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 anteninhas. Então, olha a quantidade de elementos que cada conjunto tinha. Então, esse conjunto tinha 3, esse tinha 8, esse tinha 7 e esse tinha 5. Quando eu combino os elementos entre si, eu pego um desse, e faço um monstrinho. Aí lembra que eu fiz lá? Eu troquei só o olho. Então eu deixei os 3 que eu já tinha, tirei só o olho, troquei só o olho. Então eu fiz outro monstrinho. Então o que a gente vai ver aqui? O que a gente fez aqui, professora? A gente fez assim, ó. O primeiro conjunto, vou multiplicar pelo segundo, vou multiplicar pelo terceiro e vou multiplicar pelo quarto. Multiplicando cada conjunto, lá no final, eu vou ter o total de rostos que eu poderia fazer. Todas as possibilidades de rostos que eu podia fazer. Então, para fazer essa multiplicação, a gente faz, né, normalmente. 3 vezes 8, podemos fazer aqui, ó, 3 vezes 8, né, 24. Aí podemos fazer 24 vezes 7 ou fazemos 7 vezes 5, 35. E depois multiplicamos 24 vezes 35. Dá para fazer assim também. Então, a professora vai fazer aqui. Deixa a professora colocar aqui numa folha separada para poder fazer o cálculo, né? Para a gente poder ver lá e depois pôr a resposta lá. Então, nós tínhamos 35. Vamos fazer com a caneta mais grossa, que essa aqui está muito fininha. 35 vezes 24. Então, nós vamos fazer esse cálculo, 35 vezes 24. Então, como que a gente faz o cálculo? Você já sabe, essa conta é normal, como todas as outras contas que a gente faz, né? 4 vezes 5, 20, sobe 2 na dezena, que sobem duas dezenas. 4 vezes 3, 12, 12 mais 2, 14. Então, aqui nós já tivemos a primeira parcela do 4 multiplicando 35. Agora vamos multiplicar o 20, né, que é o 24. 2, ou 2 do 24, né, que vale 20, mas vamos fazer como se fosse 2, multiplicando 35. Como a gente vai multiplicar o 2, deixa eu levantar aqui para vocês verem. Como a gente vai multiplicar o 2 da dezena, agora a resposta aqui embaixo vai ter que ficar a partir da dezena. E aqui embaixo da unidade eu não vou pôr nada por enquanto. Então eu posso pôr o quê para representar o nada? Posso pôr o 0, esse eu posso. Ó, eu coloco o 0. E aqui, 2 vezes o 5 é 10. O 10 fica o 0 aqui e sobe 1 na dezena, né? Agora, multiplica 2 da dezena aqui, né? Esse aqui vale 20, por isso que nós estamos começando a colocar o resultado abaixo aqui da dezena. 2 vezes 3 é 6. 6 mais 1, 7. E eu faço a soma. Agora, né? 0 mais 0 é 0, 4 mais 0, 4,
7 mais 1, 8. 840 é a resposta. Então, vejam, são 840 rostinhos diferentes que eu posso fazer. Então, aqui, ó, o total, né? É esse aqui, ó. Então, esse aqui é o total, porque eu multipliquei esse por esse, que multiplicou esse por esse, aquele por aquele. E o que eu fiz aqui? Eu multipliquei os dois primeiros e os dois últimos. Depois eu multipliquei o resultado entre si e encontrei 840. Então, esse cálculo que a gente fez aqui é o cálculo do princípio multiplicativo, que é esse que nós vamos ter aqui, vamos olhar agora no cartaz com a professora, né? Então, o princípio multiplicativo, né? Depois a professora vai falar dessa árvore aqui. Vamos olhar aqui embaixo primeiro. É os elementos do primeiro conjunto vezes o elemento do segundo conjunto, vezes o elemento do terceiro, se tiver um terceiro, se tiver um quarto, se tiver um quinto conjunto, vai indo embora, vai indo, até onde for os conjuntos. E eu vou ter, no final, o total de possibilidades. Então, este aqui é o nosso princípio multiplicativo, tá? Eu vou multiplicando todos os elementos dos conjuntos entre si, até chegar ao total de possibilidades, né? Então, isso é o que vai aparecer na telinha para vocês agora no slide que nós vamos ver. Então, aí, ó, o princípio da contagem, o princípio fundamental é esse, que significa saber quantas maneiras nós podemos formar grupos combinando elementos de 2 ou mais conjuntos. Então, o princípio multiplicativo nos diz que eu multiplico as opções do primeiro conjunto, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto, quantos conjuntos forem. Eu tenho que multiplicar por quantos vierem, né? E no final, a gente tem, então, a totalidade das possibilidades. Então, é isso que é o nosso aí princípio multiplicativo. Então, tudo isso que nós fizemos aqui na mesa, que nós aprendemos, olhamos o cálculo, fizemos os rostinhos, foi para lembrar daquilo que nós fizemos na aula passada. Agora, a gente vai resolver problemas usando essa ideia aqui, né, que a gente já aprendeu do princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem. Vamos agora para o nosso problema? Vamos ver o que nós temos para frente aí para nós resolver? Vamos lá? Ok, então tá aí o nosso problema para a gente resolver, né? Para ir à cidade, Dona Luísa sempre passa na casa de Lilica. Ela pode vir por vários caminhos para a cidade. Um deles é pegar a estrada A e depois a estrada número 1, que é o caminho A1. O outro é percorrer a estrada B e depois a estrada 1, é um caminho B1, e assim por diante, né, etc. Quantos são os caminhos da casa da Dona Luísa até a cidade? Bem, então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar assim, né? A gente vai pensar em resolver aqui na mesa com a professora, nós vamos resolver da seguinte maneira. Nós temos quantos caminhos na saída da casa da Dona Luísa? Conte lá. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. 4 caminhos. Qual é os outros caminhos depois da casa da Lilica? Depois que ela passou pela casa da Lilica, quantos caminhos são? 5. Então, o primeiro são 4, no segundo são 5 possibilidades, né? 4 caminhos de saída da casa dela, chega na casa da Lilica, daí para ir para a cidade, 5. A gente vai encontrar como aqui como que a gente vai resolver o problema? Bem, o primeiro conjunto tem o total de 4 elementos. O segundo conjunto tem o total de 5 elementos. Esse aqui fica bem simples, né? Que é 4 no primeiro, 5 no segundo. Bem, mas a gente vai usar uma tabela igual aquela que apareceu para vocês. Vamos voltar lá então no nosso problema? Então, ó, a tabela que nós vamos usar. Nós temos as estradas, que tanto numéricas quanto de letras, e na união da primeira estrada de letra com a primeira numérica, eu tenho uma combinação que a gente chama de A1, que é o caminho A1 igual estava escrito no problema. Quando a gente pega a estrada B e junto com a estrada 1, né, nós temos o caminho B1. E se eu pego a estrada C com a estrada 1, o caminho C1. E assim sucessivamente que a gente vai preenchendo a tabela. Daí a tabela, nós vamos estar observando a resposta agora da tabela. Então ali, ó, o que nós fizemos? Nós fizemos 4 vezes o 5. 4 conjuntos da primeira
da primeira ida, né, que é da primeira saída dela, da casa dela até a Lilica, e depois mais 5. Então, são 4 vezes os 5, porque ela pode sair do A1, pode pegar A2, pode pegar A3, A4, A5. Depois, ela pode pegar B1, B2, B3, B4 ou B5. Outro caminho pode ser C1, C2, C3, C4 e C5. E pode também D1, D2, D3, D4 e D5. Então, veja, nós temos 20 possibilidades de caminhos diferentes para fazer o trajeto da casa da Luísa até a cidade, passando pela casa da Lilica. Bem lembrado, né? Que a gente vai passar pela casa da Lilica, então nós temos que pensar aí nessa situação de fazer a contagem desse modo. Então, resposta final: Dona Luísa tem 20 possibilidades de caminhos da sua casa até a cidade. Então, tá aí, né? A gente resolveu esse problema, né? Trabalhando com essa ideia da tabela, que é um outro recurso que eu tenho para resolver problemas de contagem, né? Eu posso fazer uma tabela e no encontro das colunas e com as linhas, eu tenho as possibilidades, ok? Agora a gente vai para mais um problema para a gente resolver através desse princípio multiplicativo. Vamos lá? O restaurante oferece o cardápio, né, no seu cardápio, 3 saladas distintas, 5 tipos de pratos de carne, 4 variedades de bebidas e sobremesas são 4 sobremesas diferentes. Daniele deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida, uma sobremesa. Aí, no caso das combinações, a gente tem que lembrar ali que nós temos saladas, carne, bebidas e sobremesa. Quantos conjuntos deu? Isso, 4 conjuntos. Então, Daniela vai desejar fazer um prato usando esses 4 conjuntos. Ela não vai deixar nenhum de fora. De quantas maneiras ela poderá fazer o seu pedido? Então, vejam aí que a professora já deixou pronto para vocês os 4 conjuntos, né, sublinhados aí, destacados, e o princípio multiplicativo, ou seja, nós vamos resolver agora usando o princípio multiplicativo. Quantos tipos de salada existem nesse primeiro conjunto? Qual é o número que apareceu lá em cima? Isso, apareceu 3. Qual é o número que apareceu de pratos, de carne? Quantos? 5, muito bem. E quantos foram do terceiro elemento, que são bebidas? 4 bebidas diferentes. E por último, sobremesa. Qual é o último conjunto da quantidade de elementos? 4 tipos de sobremesa. Então, nós temos 3 saladas, 5 carnes, 4 bebidas, 4 sobremesas. Veja, esses números fazem parte do total de cada conjunto. Agora, quando eu vou multiplicar 3 vezes 5 vezes 4 vezes 4, eu vou encontrar o total de possibilidades que ela poderá pedir, né? Quantas opções ela tem para pedir no cardápio. Então, vamos com a professora lá. 3 vezes 5, quanto é? 3 vezes 5? 15, isso, muito bem. Agora, vamos multiplicar 3 vezes 5 por 15, deixa a professora só registrar aqui. 3 vezes 5 é 15, a professora registrou aqui. 15, né, vezes 4. Quanto que é 15 vezes 4? 15 vezes 4 é 4 vezes o 15, dá na mesma. Se a gente trocar ali a nossa ordem, também daria na mesma. 4 de 15. 15, 15, 15, 15. Deu? 60, muito bem. E agora eu multiplico esse 60 por 4. 60 vezes 4. Como é que a gente faz essa multiplicação de 60 vezes 4, professora? Bem, lembra que numa aula nós já tivemos sobre isso, que era a aula onde a professora explicou para vocês que sempre que tem 0, a gente multiplica só o primeiro número pelo multiplicador e depois só acrescenta zeros? Lembra dessa aula? Então, a gente vai fazer assim, ó, 6 vezes 4, 24. Acrescenta o 0 do 60, 240. Então, ficou assim o nosso problema, né, do problema lá das combinações do cardápio. Nós tínhamos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto conjunto, que aqui a gente multiplicou por primeiro, encontrou 15. Depois a gente pegou 15, multiplicou por 4,
encontrou 60. Depois do 60 por 4, encontrou o 240. Então, essa nossa ideia aqui do princípio multiplicativo nos faz, né, ter a possibilidade de escolher 240 pratos diferentes, né, combinações de refeições diferentes naquele restaurante. Então, veja, por isso que a gente tem que fazer esse tipo de cálculo do princípio multiplicativo desse jeito. Por quê? Porque são milhares de possibilidades, né? Aqui, por exemplo, a gente fez com números pequenos, mas tem diversos tipos de cálculos, de problemas de contagem. Por exemplo, que a professora já ensinou para vocês, já trabalhou com vocês aqui numa aula passada, a questão das placas dos carros, lembram? Então, para fazer aquela combinação de placas de carros usando letras e números, o que foi feito? Combinações, isso mesmo. Então, aquelas combinações deram lá mais de 1 milhão. Lembra que eu até trouxe para vocês verem aqui? Deu mais de 1 milhão de possibilidades. Então, para isso que serve esse princípio, para ele nos dar o número exato de possibilidades sem a gente demorar muito, né? A gente só faz o cálculo aqui através das multiplicações, ok? Muito bem, então agora a gente vai resolver mais um problema. Vamos lá, na telinha? Vamos resolver então esse problema agora, né? Para fazer placas numéricas de 4 algarismos, Jeremias precisa combinar os números 1, 2, 5 e 9 entre si. Quantas placas ele poderá fazer? Bem, para a gente resolver esse problema, nós vamos usar a árvore de possibilidades. Então, aqui no cartaz da professora, que está aqui na mesa, a professora vai mostrar para vocês agora, aparece essa árvore. O que é essa árvore de possibilidades? Eu tenho um total que eu quero saber, né? Esse total depois vai ser a união de tudo isso aqui, que vai seguir o princípio multiplicativo, igual a professora já ensinou para vocês. Essa árvore me diz assim, ó, eu vou pegar o primeiro conjunto, que é essas, né, mais de cima, vou combinar com o segundo conjunto, que são 3, no caso 3, 3, 3, 3. Aqui eu tenho 4, né, cada uma, mas são 4 elementos no primeiro conjunto. Desses 4 elementos, cada um se junta com 3, né? Então, são 3 elementos que aparecem. Desses elementos aqui, cada um se junta com 2 e depois cada um se junta com 1. Então, essa árvore é assim mesmo que a gente faz, né? A gente faz, no caso lá dos números, né? Os números são o 1, o 2, o 5 e o 9. Então, você põe aqui 1, 2, 5 e 9. Aí, o 1 vai combinar com o 9, com o 5 e com o 2, né? Então, vai ser mais 3 aqui. Depois ele vai combinar com os de baixo, depois ele vai combinar com os outros de baixo. E assim ele vai fazendo uma rede de possibilidades, por isso se chama árvore, né? Vai como se fosse uma árvore cheia de raízes. Vamos olhar lá na telinha agora como que a gente vai resolver esse problema? Então agora a gente vai mostrar a árvore que surgiu. Então veja, a árvore que surgiu é essa aí. E lembrando que nós não estamos pegando números repetidos ali, né? Cada uma dessas situações a gente pega números distintos. Então veja lá, uma das possibilidades é essa que está aparecendo aí para vocês. O número 1, 2, 5 e 9, o 2, 1, 5 e 9, daí com o 5, o 2, 1 e o 9, e com o 9, o 2, o 5 e o 1. Então na junção da primeira linha com a segunda linha, nós já tivemos 4 vezes o 3. Daí depois, cada um multiplicou por 2, ó. Na primeira árvore ali do número 1, o 1 combina com o 2 e o 2 vai combinar com o 5 e com o 9. O 2 que combinou com o 5 e com o 9. Daí no 5, sozinho, vai combinar com o outro 9 embaixo. Então, 1, 2, 5 e 9. 1, 2, 9 e 5. 2 possibilidades já foi ali. Aí mais embaixo, daí no caso do lado, né, no 5, vai ser 1, 5, 9 e 2. 1, 5, 2 e 9. Outras possibilidades. Aí juntando ainda mais a terceira com o 9. 1, 9, 5 e 2. 1, 9, 2 e 5. Então só nessa primeira árvore ali, ó, quantas possibilidades a gente teve? A gente teve 6 possibilidades. Mas a gente vai resolver agora usando o princípio multiplicativo. Vamos ver se vai dar certo ali. Nós temos 6 na primeira, 6 na segunda, 6 na terceira e 6 na quarta, né? Na combinação dos 4 números ali. Então, nós tivemos aí 24 possibilidades. Como que a gente vai fazer o cálculo aqui, então, no princípio fundamental da contagem? A professora vai fazer aqui no quadro para vocês olharem, né? Para vocês observarem como que é esse cálculo, né?
Então vamos ver lá agora sim. Nós tínhamos então lá no primeiro conjunto de possibilidades lá, nós tínhamos 4 números. No segundo conjunto, nós tivemos a combinação de 3. Por que de 3? Porque eu não quero repetir, né? O número 1 está aqui, não vai repetir aqui. Na segunda linha, né, de combinação, nós tivemos 2, porque eu não quero repetir os números que estão aqui. E por último, uma combinação só, que era a raiz, né, que combinava com o último. Então, isso aqui que nós vamos fazer, ó. O princípio multiplicativo nos diz que eu tenho que multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 12. Aqui 2 vezes 1 é 2. 12 vezes 2, 24. Então, olha lá como é que ficou. O princípio multiplicativo nos levou a esse resultado, combinando os elementos dos grupos entre si. Ok? Muito bem. Então, essa aí é a nossa, né, esse é o nosso princípio multiplicativo que a gente utiliza, né, na resolução de problemas de contagem. Bem, nossa aula já está quase chegando no final, a gente vai lá, né, já chegar lá no nosso objetivo da aula, mas tudo isso que a gente fez aqui foi para que a gente pudesse resolver os problemas envolvendo esse princípio multiplicativo. Não era esse o nosso objetivo? Vamos recordá-lo? Resolver problemas simples de contagem, determinando o número de agrupamentos possíveis ao se combinar elementos em grupos distintos. Então, foi isso mesmo que a gente fez hoje na aula. E vocês vão, né, para treinar um pouquinho, vocês vão fazer uma tarefa que a professora propôs. Vamos ver a tarefa? São 2, na verdade, né? A primeira tarefa, você vai olhar lá, ó. Observe a árvore de possibilidades que foi feita ao combinar lanches. Quantas são as possibilidades de termos lanches? Então, veja, eu combinei o sanduíche com o suco e com um docinho. Nós tínhamos 3 sanduíches, 2 tipos de suco, né, de caixinha e de lata, e 4 tipos de doces, né, de docinhos. Então, 3 no primeiro conjunto, 2 no segundo conjunto e 4 no último conjunto. Quero saber o total de possibilidades de lanche que deu aí. Então, vocês podem usar a contagem usando a árvore ou vocês podem fazer a multiplicação pelo princípio. Ó, a professora mostrou aqui na mesa para vocês. E depois, o outro problema é também muito simples, muito fácil. Felipe foi convidado para uma festa de aniversário do seu melhor amigo. Ele tem 2 calças, uma azul e uma verde, e 3 camisas, amarela, vermelha e rosa. Só que ele está indeciso sobre qual a melhor combinação de cores entre as calças e as camisetas que ele pode usar. Observando a ilustração, né, que está aí embaixo, você vai responder quantas combinações Felipe pode fazer. Aí está aparecendo preto e branco para vocês, né? Não está colorido. Então você vai lá, a primeira coisa que você faz é colorir a roupa. A calça azul e a calça verde. Então pega o lápis de cor, pinta uma calça de azul, pinta uma calça de verde. Depois pinta as camisetas, né? Amarela, vermelha e rosa. E depois você só faz a combinação ali para verificar quais são as possibilidades de se vestir para ir a essa festa que Felipe tem. Muito bem, então aí está a tarefa, não está difícil, né? Está bem simples de fazer e você vai fazendo, se a gente errar, a gente apaga, a gente arruma, o mais importante é se esforçar e tentar fazer, ok? A nossa aula já está terminando, eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente o quê? Isso, aprendido, o mais importante é aprender. E a gente vai levando aí, encerrando, a gente vai apagando, vai arrumando, mas o importante é se esforçar para fazer. Isso eu sempre vou falar para vocês. Vocês vão cansar de ouvir a professora falando isso, tá bom? Esse que é o mais importante, aprender. E aprender a gente vem com o esforço da gente, beleza? Bem, a aula terminou, a professora já está morrendo de saudade, a gente só vai ver só na próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, procurem as correções da tarefa lá no blog da professora, não deixe de procurar. E aí a gente vai se despedindo de vocês. Um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, pessoal. Então chegamos na sexta-feira, né, nossa última aula de língua portuguesa da semana.
Então, para a aula de hoje, os materiais de sempre, né? Caderno, lápis, borracha, caneta e o material complementar. Bom, já deixa anotadinho aí no caderno, hoje dia 6 de novembro de 2020, o nome de vocês, aula de língua portuguesa. Para iniciarmos, nós vamos iniciar com a correção da tarefa. Então, pega aí a folhinha, separa, né, do ladinho aí de vocês, para a gente poder estar corrigindo a tarefa que era sobre conjunções, para ver se vocês entenderam realmente, né, um pouquinho aí do uso da conjunção. Bem, então, o que era a nossa tarefa lá? Complete as lacunas do texto abaixo usando as conjunções mas, porque, quando ou enquanto. Então, o gatinho estava saindo à noite sozinho pela primeira vez. E depois vem ali, ó, não estava com medo. Então, será que aqui eu vou colocar mas não estava com medo, porque não estava com medo, quando estava com medo ou enquanto estava com medo? Muito bem para quem colocou mas, né? Então, o gatinho estava saindo à noite sozinho pela primeira vez, mas não estava com medo, apenas curioso. Bem, aí nós temos ali porque, quando ou enquanto. Então, estava dentro de casa. O que será? Qual palavrinha vocês colocaram aqui? Qual conjunção vocês empregaram aqui? Quando, né? Quando estava dentro de casa, olhava à noite pela janela e ficava imaginando o que haveria lá fora. Agora andava pelo parque. Então, por que andava pelo parque? Ou enquanto? Enquanto, né? Agora, enquanto andava pelo parque, sentia o ar fresco, olhava a lua branca no céu, ouvia o vento nas folhas e o barulhinho de bichos que não conhecia. Depois de algumas horas, voltou para casa cansado. E aqui eu vou repetir uma conjunção que já teve, mas feliz. E vou usar o porque, muito bem, porque tinha descoberto que o mundo era muito bonito à noite e estava lá, pronto para ser explorado. A tarefa número 2 era junte as duas frases de cada item usando a conjunção nem, porém, caso e. Então, olhando lá para ver como é que vocês fizeram. Letra A, trabalha de dia e estuda à noite. Então, trabalha de dia e estuda à noite. Aqui poderia até ter usado porém, né? Trabalha de dia, porém estuda à noite, mas não combinaria tão bem. Então, né, o melhor aqui é a gente unir as duas com o e dar essa ideia mesmo de adição, somando, né? Trabalha de dia e estuda à noite. Letra B, essa estava bem fácil, porque nós já tínhamos feito, a professora tinha feito na bancada ali, né? Perdemos o jogo, jogamos muito bem. Então, perdemos o jogo, porém, jogamos muito bem. Letra C, perderá o ônibus, levante tarde. Então, perderá o ônibus caso levante tarde. E para terminar lá, tínhamos a letra D, não compareceu à aula, justificou a falta. O que sobrou lá para nós? O nem, né? Não compareceu à aula, nem justificou a falta. Então, confiram aí, vejam se vocês fizeram, né, certinho, conseguiram ligar as frases, né, de maneira adequada, complementando uma com a outra. Bom, os objetivos nossos da aula de hoje. Hoje nós temos um objetivo, né, vamos trabalhar com interpretação também, mas o nosso objetivo maior é identificar a concordância verbal e nominal em textos e empregar na produção textual. Então, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Bom, então observem esta gravura aí, ó. Nessa gravura, nós, né, temos uma escrita e temos aí a figura ali, tanto da Emília quanto da personagem que acompanha ela, qual que é aí, né, o rosto delas, né, o que essa expressão delas está nos mostrando, que elas estão assustadas, talvez ali até apavoradas. Por que será? Por causa de algo nessa placa. O que nós temos de errado aqui na placa? Ó? Nós vai brincar, ou vai, né? Então, aqui nós temos
um erro, digamos assim, né? Uma falta de concordância entre as palavras. Então, o correto aqui, né, seria nós vamos brincar. E hoje a nossa aula, então, nós vamos estar vendo um pouquinho dessa concordância. Então, leia o texto e encontre os erros de concordância. Vocês têm aí com vocês, é uma atividade, um trecho do texto A Velha Contrabandista, que é uma crônica, tá? Então, depois que a gente fazer a atividade, a gente vai ver esse texto completo, porque ele é uma crônica bem divertida também. Então, A Velha Contrabandista, Stanislau Ponte Preta. Então, olha, vão acompanhando na tela. Se vocês já fizeram a atividade, vão lendo aí também, vocês têm a opção ou ler na tela ou ler, né, no material de vocês, vão acompanhando para a gente estar descobrindo e para vocês verem se vocês descobriram realmente esses errinhos aí, essa falta de concordância. Então, diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passavam, né? Todo dia ela passavam pela fronteira montada na lambreta com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começamos a desconfiar da velhinha. O pessoal da alfândega, começamos a desconfiar da velhinha? Tem alguma coisa que não está batendo bem aqui, né? Um dia, quando ela vinhamos na lambreta, quando ela vinha na lambreta com um saco atrás, o fiscal da alfândega mandaram ela parar. O fiscal da alfândega mandaram? A velhinha paramos. E então o fiscal perguntamos assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passarão por aqui todo dia com esse saco aí atrás? Que diabo a senhora leva nesse saco? Então, vejam aqui, ó, aqui nesse primeiro trecho, a professora fez a marcação aqui de 7 verbos que não estão concordando, que estão deixando o texto meio truncado. Então, vejam se aí no de vocês também marcaram esses mesmos verbos, tá? Aí nós vamos para o próximo trecho, que tem mais 7. Olha lá, então. A velhinha sorriram com os poucos dentes que lhe restou e mais outros que ela adquiriu no odontólogo, e respondemos. A velhinha sorriram, era uma velhinha só, né? E respondemos, né? É a velhinha que tem que responder, é areia. Aí, quem sorrirão foi o fiscal. Achamos que não era areia nenhuma, foi o fiscal que achou. E mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziaram o saco, o fiscal, né, esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montamos na lambreta e foram embora com o saco de areia atrás. Então, aqui também, né, temos mais 7 errinhos aqui, né, 7 palavras que não estão concordando. Então, agora, né, ali ó, a figura do fiscal ali da velhinha, nós vamos ver, o professor está se atrapalhando aqui, vamos ver aqui a correção. Então, vocês tinham o texto para ler e anotar, e embaixo tinha o texto para completar corretamente. Então, olha, em amarelo está as palavras que nós fomos anotando, que vocês devem ter marcado que estavam erradas, e agora nós vamos arrumar. Então, todo dia ela, passavam, ela, o que vocês colocaram lá? Passava pela fronteira montada na lambreta, né, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho. Pessoal, então não pode ser começamos, tem que ser começou a desconfiar. Aí no outro trecho, ó, nós temos mais 4 palavrinhas marcadas aqui com erros. Então, um dia quando ela, se é ela, vinha. De novo, ó, o fiscal da alfândega mandaram? Não, o pessoal da alfândega mandou. A velhinha paramos, não é paramos, muito bem, parou. O fiscal perguntamos? Não, o fiscal perguntou, né?
Vão conferindo para ver se vocês arrumaram, fizeram o verbo correto ali. Então, escuta aqui, vovozinha, a senhora passarão, né? Se é uma pessoa só e é a senhora passa, né? Está falando com ela ali. Bom, a velhinha sorriram, né? A velhinha sorriu. No respondemos, o que vocês colocaram lá? O que ela respondeu? Muito bem. Então, ela respondeu é areia. E aí, quem sorriram foi o fiscal. É um fiscal só, então quem sorriu? Achamos? Não, né? Ele não é achamos, achou. Depois a próxima palavra lá, o fiscal esvaziaram. O que vocês colocaram? Esvaziou. Muito bem. Ela montamos, ela montou. E foi embora com o saco de areia atrás. Bom, então, espero que vocês tenham conseguido fazer aí certinho. Agora a professora vai ler o texto completo, a crônica completa, sem corte, para vocês conseguirem perceber melhor o texto aqui. Então, a velha contrabandista. Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o pessoal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: escuta aqui, vovozinha, a senhora passa aqui todo dia com esse saco atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: é areia. Aí, quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse embora. Ela montou na lambreta e foi embora com o saco de areia atrás. Mas o fiscal, desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com a muamba dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista. Mas no saco só tem areia, insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs. Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Mas não dou parte, não aprendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias. O senhor promete que não espalha? Quis saber a velhinha. Juro, respondeu o fiscal. É a lambreta. Então, a professora fez questão de ler toda ela, porque ela é bem divertida, né? Até para vocês entenderem toda a crônica, né? Porque senão ia ficar aí, né? Mas o que era que essa velhinha passava, né? Qual que era aí a dessa velhinha? Então era isso, ela fazia, né, esse contrabando. Então todo dia ela trazia uma lambreta nova do lugar onde ela estava e passava por ali. Bom, então conversando sobre o texto, os fatos ocorrem. Letra A, em um posto de gasolina. Letra B, em uma estrada do interior. Letra C, em um posto de alfândega da fronteira. Letra D, na fronteira do Brasil com o Paraguai. O que vocês acham? O que fala ali? Que ela passava pela alfândega. Então, não era posto de gasolina, não era no interior e não fala que era a fronteira do Brasil com o Paraguai. Fala que era em um posto de alfândega, tá? Número 2, no trecho, o pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. O autor quis dizer que? Então, o que o autor quis dizer com essa questão tudo malandro velho, né? Que os fiscais da alfândega eram antigos, que os fiscais da alfândega também eram contrabandistas, que os fiscais da alfândega não eram confiáveis ou os fiscais da alfândega eram espertos e experientes. Então, tudo malandro velho. Né, que eles eram muito espertos, experientes, já fazia tempo que eles trabalhavam ali.
Número 3, os fiscais da alfândega começaram a desconfiar da velhinha por quê? Porque ela começou a passar diariamente pela fronteira transportando um saco na lambreta. Letra B, ela foi denunciada. Letra C, os fiscais da alfândega desconfiam de todos que passavam por ali. Ou letra D, a velhinha tinha cara de contrabandista. Então, o motivo qual foi? Isso, ela passava transportando um saco todo dia, né? Diariamente. Isso que gerou a desconfiança. No final do texto, os personagens fazem um acordo. Qual que é o acordo proposto pelo fiscal? Que a velhinha se intrigasse, tivesse a pena diminuída, que a velhinha dividisse o lucro do contrabando com eles, que a velhinha pagasse suborno aos fiscais da alfândega ou que a velhinha contasse que contrabandeava em troco de sua liberdade. Então, o que o fiscal fala lá no final? Ele fala que, por favor, né, ele não ia prender, ele não ia pegar, ele só queria saber porque ele não tinha descoberto. Então, era que a velhinha contasse, né, o que contrabandeava em troca de sua liberdade. Número 5. Qual que foi o truque utilizado para a velhinha para enganar os fiscais? Ela passava com um saco de areia para desviar a atenção dos fiscais e com isso eles não percebiam que ela contrabandeava. Ela se fazia de louca e os fiscais imaginavam que o saco de areia era uma mania que ela tinha. Letra C, o saco e a areia eram um artifício para ganhar tempo e fugir com a lambreta. Ou letra D, o saco de areia escondia a lambreta. Então, qual que era o truque dela? Né? No que os fiscais lá prestavam atenção? No saco de areia. Então, o saco de areia servia para quê? Para desviar a atenção, né, dos fiscais. Bom, agora a gente vai lá para a bancada, tá? A gente vai fazer um dominó, né? Vamos concordar. Então, ali o início da aula da professora já foi, né, mostrando uma concordância ali, uma falta de concordância na realidade, quando falava nós vai. Então, a professora montou aqui como se fossem umas peças de quebra-cabeça. Então, de um lado, nós temos o verbo e do outro lado nós temos o sujeito, né? Então, o verbo, que é a ação ali, e o sujeito, quem faz essa ação. Então, o que a professora tem que fazer aqui? Vocês têm que ajudar a professora. Bom, então nós vamos começar, a professora vai com essa peça aqui. Então, o cantavam, nós vamos esquecer que a gente vai complementar lá no final. Nós vamos começar com a casa, tá? Então, se nós pensarmos aqui a casa, o que nós podemos concordar com a casa, tá? Será que a casa irão? Dá certo? Não dá, né? Porque é a casa, então não pode ser irão. A casa foi? Pode até ser, né? A casa foi. Me dá aí até uma ideia legal. A casa é. O que vocês acham? Será que o foi ou é? O também dá para nós colocarmos, né? Porque daí a casa chegamos não dá certo. Então, foi ou é? O que vocês acham? Acho que vamos deixar o né? Então, a casa é. Agora eu tenho que achar uma peça que complemente aqui. Então, o garoto e a mochila. Então, o garoto e a mochila. Será que lembrava? Lembrava não vai dar certo, né? Porque aqui eu tenho dois sujeitos. Então, o garoto e a mochila pulou também não dá. O garoto e a mochila foi, também não dá. Vamos aqui, ó. O garoto e a mochila irão. Então, o garoto, deixa a professora pegar para cá. O garoto e a mochila irão. Então, a casa é, o garoto e a mochila irão. Ninguém. Aí, será que ninguém foi? Ninguém chegamos? Ninguém pulou? Acho que vamos usar aqui. Chegamos não dá, porque chegamos é quando temos nós junto. Então, ninguém, vamos pôr o pulou. Ninguém pulou. Então, ninguém pulou. Eu e ela. Vamos virar aqui, né? Acho que fica melhor. Por causa do nome nó, a gente vai virandinho, né? Então, eu e ela. Eu e ela chegamos, eu e ela foi. Vamos usar esse que está aqui, que acho que está... Ou eu e ela amávamos. Vamos pôr eu e ela amávamos? O que vocês acham? Vamos de amávamos, né? Porque aqui, ó, dá tanto eu e ela chegamos, como eu e ela amávamos. Agora, todos. Todos chegamos, não dá. Todos foi, também não dá. Vamos ver o que a professora tem aqui, ó.
Todos vão, todos lembrava. Então, todos vão. Agora a professora vai virar de ponta cabeça aqui. Vamos tentando aí, vocês tentando ver, né? Então, todos vão. Meu sonho. Agora, meu sonho. Observamos, meu sonho lembrava, meu sonho... Chegamos ou meu sonho foi? Vamos, o meu sonho foi. Né? Então, meu sonho foi. Eu e minhas irmãs observamos, lembrava, chegamos. Vamos de lembrava, não dá, chegamos, né? Eu e minhas irmãs chegamos. Ele lembrava ou ele observamos? Tem que ser ele lembrava, porque observamos não dá. E eu e Ana observamos. Vamos ver se deu certo aqui no final. Daí, ó, as moças cantavam. Então, olha, né? O que a professora foi fazendo aqui? Foi tentando combinar, tentando concordar sujeito e verbo. Aqui nós temos a concordância verbal. Então, se eu tenho um sujeito, né, que está aqui, por exemplo, ninguém, né, eu tenho que usar o verbo que combine com o meu sujeito. Né? Não posso escrever ninguém amávamos porque não vai combinar, não vai concordar. Então, toda vez que a gente for, né, escrever, pensar em uma frase, a gente tem que estar pensando nessa concordância verbal. Então, o verbal é o quê? É o meu sujeito, né, que é quem está praticando aquela ação, combine com o verbo. Então, aqui é um dos nossos objetivos hoje, que é ver isso aqui. Então, sujeito e verbo combinando. Então, o garoto e a mochila irão. Então, aqui eu tenho, né, um sujeito que exige um verbo, né, diferente do que o ninguém. Ninguém pulou, a mochila e o garoto irão. Eu não posso colocar o garoto e a mochila pulou, né? A não ser que fosse o garoto pulou com a mochila. Então, antes da gente escrever, a gente tem que pensar, né, nessas questões aqui, do sujeito combinando com o verbo. Outra coisa que nós vamos fazer agora, a professora vai pegar as mesmas frases que a professora pegou aqui, talvez algumas fiquem diferentes na hora ali, mas nós vamos complementar daí vendo a concordância nominal. Então, a professora vai tirar o dominó aqui do ladinho para pegar um cartaz que a Pro tem aqui do lado e para a gente ver essa outra concordância. Então, olha lá. Aqui, o que a professora fez? A prof usou as mesmas concordância verbal aqui. Então, as moças cantavam. Então, aqui eu estou concordando o sujeito com o verbo. Cantavam no coral da. Então, eu tenho que complementar essa frase. Eu tenho da aqui. Será que eu vou usar da igreja ou da igrejas? Então, aqui eu estou pensando no quê? No singular e no plural. Se aqui eu tenho da, a minha palavra aqui vai ter que estar no singular, né? Se fosse das igrejas, eu podia colocar, mas é da. Então, as moças cantavam no coral da igreja. Bom, a próxima frase, ó. Ninguém pulou daquelas. Ó, vejam que aqui eu tenho plural, daquelas. Então, vou ter que usar uma palavra no plural. Tenho rocha e rochas. Então, daquelas, rocha combina? Não, não vai combinar. Então, eu vou trocar, vou pôr daquelas rochas. Todos vão para minha casa ou casas. Então, minha é uma só. Minha casa. Então, todos vão para a minha casa. Singular. Meu sonho foi muito. Então, veja, aqui as três primeiras a professora falou um pouquinho do singular e plural. Aqui eu quero falar um pouquinho do masculino e feminino, né? O gênero aqui da palavra. Então, olha lá, ó. Meu sonho, né, é masculino. Foi muito bonito. Não posso colocar meu sonho foi muito bonita, né? Fica sem concordância, fica truncado.
Ana e eu amávamos aqueles. Então, aqueles já me dá a ideia de uma palavra no masculino e plural. Então, aqueles animais. Não pode ser animal, porque senão fica truncado. Agora lá, que a professora estava falando, o garoto e a mochila. O garoto e a mochila irão no, né? De novo aqui, ó, singular. Então, no banco de trás ou no bancos de trás? No banco de trás, né? Porque é um só, no. A casa é. Então, a casa é, vou estar pensando aqui no masculino e no feminino. A casa, né? Então, a casa é feminino, né? Então, pequeno. Dá para eu escrever a casa é pequeno? Não, né? Pequeno é uma palavra que está no masculino. Então, a casa é pequena. Ela lembrava de todos aqueles. Então, aqui tem uma palavra no plural, né? Aqueles, todos. E me dá a ideia do masculino. Então, lugar ou lugares, né? Todos aqueles lugares. Agora aqui, né? Eu e ela chegamos tarde em nossas. Então, em nossas, plural. Casa ou em nossas casas, né? Não dá para ser casa, tem que ser casas. Eu e as minhas irmãs observamos as o quê? Poderia colocar ali as animais? Não, né? Não posso tirar daqui e pôr lá as animais. Por que que não posso? Porque as, né, o meu artigo aqui está me indicando que a palavra é no feminino, então animais não dá. Então, vou deixar os animais aqui e vou achar uma no feminino. Só que aqui, ó, criança, tá no singular, não posso. Então, tem que ser as crianças brincando. Então, gente, né, a professora sempre fala para vocês, né, professora, é muita coisa para eu guardar. Se a gente lê e se a gente pensa antes de escrever e a gente lê a hora que a gente escreve, a gente consegue perceber, né, quando não fica combinando, quando fica meio truncado. Então, isso que a professora queria mostrar um pouquinho para vocês hoje. Agora, a gente vai voltar lá na tela e a gente vai fazer mais uma atividade que vocês têm aí no material de vocês, tá bom? Então, vamos ver lá. Então, ó, combinando as frases, nós já fizemos ali, né, as 10 frases que a professora fez ali com vocês e a gente combinou. Então, quando a gente fala em concordância, a gente tem que lembrar um pouquinho isso, né, se está combinando. Bom, então aqui, ó, nós temos uma das atividades lá. Marque a alternativa que completa corretamente as falas nos quadrinhos. Então, olha lá o quadrinho, né, do Chico Bento ali com o Zé, né? Zé, você sabe por que a água do mar é o quê? Não, porque muito bacalhau dentro. Então, ali nós temos uma alternativa para a gente completar. Embaixo aqui, a professora deixou 3 alternativas, ó. Letra A, salgadas e terão. Letra B, salgada e tinham. Letra C, salgada e tem. Então, vamos pensar lá, ó. Zé, você sabe por que a água do mar é? Eu estou falando a água, então está no singular, então não pode ser a alternativa A. Então, né, já não dá. Então, vamos pensar de alternativa B e alternativa C. Bem, então sabemos que é salgada. Agora vamos pensar no segundo quadrinho. Olhem lá o segundo quadrinho. O que ele responde, ó? É porque. Então, aqui eu vou ter o verbo ter, né? É porque tem muito bacalhau, é porque tinham muito bacalhau, é porque o terão nós já tiramos, né, fora. Então, qual que é a alternativa? É porque tem. Se ele está falando né, está no momento presente, então é o tem. Então, olha lá, como é que vai ficar lá? Então, vai ficar a letra C, salgada, tem. Se nós fôssemos reescrever esta frase, ficaria assim, ó. Zé, você sabe por que a água do mar é salgada? É porque tem muito bacalhau dentro. Então,
né, aqui nós tínhamos essa atividade. O quarto ano só tinha, acho que esse quadrinho lá nas atividades, mas o quinto tinha mais um quadrinho, que é esse quadrinho aqui, ó. Vocês aqui na roça, completar com a palavrinha, qual é a previsão do tempo? E o Chico responde, põe a palavrinha sim. Aí nós temos as alternativas ali, ó. Então, nós vamos ter ali o verbo, né, saber, na realidade, que nós vamos ter que usar nas duas, para completar os dois balõezinhos aqui. Então, letra A, sabe e sabe, né? Nos dois o sabe. Então, por exemplo, vocês aqui na roça, sabe qual é a previsão do tempo? Não combina, né? Veja que a professora falou que tinha que combinar. Então, não dá para ser o sabe. Letra B, né? Vocês aqui na roça sabem qual é a previsão do tempo? Então, aqui o sabem caberia, né? Mas e daí? O Chico lá, ele responde, sabem sim? Ele está perguntando vocês. Então, o Chico tem que se colocar junto ali na resposta. Então, a letra B não vai dar certo. Letra C, sabem e sabemos. Então, ó, vocês aqui na roça sabem qual é a previsão do tempo? Sabemos sim, né? Então, por que não é a letra D ali, o sabe e o sei? Porque a professora já tinha falado que o sabe, ele está no singular, e quando eu falo vocês, né, não dá para usar o sabe, eu tenho que usar o sabem. Então, olha lá, ficou a alternativa C, sabem e sabemos. Então, vocês aqui na roça sabem qual é a previsão do tempo? Sabemos sim. Bem, e agora? E vocês, né, sabem quando usar aí, como usar essa concordância verbal e nominal? Então, esse era o nosso objetivo de hoje. Então, identificar, então perceber essa concordância verbal e nominal em textos e empregar na produção textual. Então, vocês, né, tiveram atividade ali no início e conseguiram, com certeza, perceber o que é essa concordância. Então, como que eu vou concordar, como que eu vou combinar? Lembrando que isso é algo que a gente consegue através aí do treino, a gente lendo e a gente escrevendo, cada vez mais a gente vai conseguindo, tá bom? Então, encerramos aqui as nossas aulas da semana, né? Então, um bom final de semana para vocês e até uma próxima oportunidade. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, quarto e quinto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Vamos lembrar dos 3 conceitos básicos agora? E agora vamos dar continuidade ao nosso processo de investigação, ampliando os nossos conhecimentos com a retomada da aula anterior. Vamos lá, quarto e quinto ano? O solo é importante para o ser humano, pois é fundamental para a produção de alimentos, criação de animais, sendo também utilizado para construção civil e de objetos. A sua formação acontece mediante a degradação da rocha, ocasionado pelo processo de intemperismo. Lembra um pouquinho da aula de ontem, que nós estudamos sobre o solo, a permeabilidade desse solo? Então, agora com a aula de ontem, nós vamos dar continuidade, relembrando o nosso objetivo dessa aula. Então, lá, prestem atenção. O objetivo dessa aula é identificar a composição do solo, os desgastes e a importância de preservar o solo para a manutenção da vida. E pensando nesse objetivo, né, a professora está olhando essa terra aqui, né? Olha que legal, essa terra é uma terra umífera, que ela serve para plantar, não é? Então, essa plantinha, ela precisa de um solo com muitos nutrientes, um solo fértil, né? E pensando sobre a questão do solo fértil, está vindo uma pergunta que vai nortear a nossa aula. Prestando atenção, quarto e quinto ano. Como podemos preservar o solo? Pensando, vamos ver as hipóteses que os colegas do quarto e quinto ano mandaram e vamos ver quem que são os colegas que nos ajudaram nessa aula.
Então, primeiro, Guilherme, Gabriela, Josiele e Juan. Um abraço enorme para cada um de vocês. Vamos verificar as hipóteses que eles mandaram? Primeira hipótese, sem jogar lixo, sem fazer queimadas e reciclando materiais. Segunda hipótese, não praticar desmatamento e não jogar lixo no chão. Prestando atenção na terceira hipótese, para cuidar do solo, temos que evitar incêndios, desmatamentos e juntar reciclável. E a última hipótese, não jogar lixo e produtos químicos, reduzir as queimadas e separar adequadamente os resíduos. Muito obrigada, crianças, por enviar essa hipótese. E pensando um pouquinho nessas hipóteses, nós vamos pensar um pouco da importância do solo fértil para a humanidade. Como vocês viram aqui, nessa plantinha, ela precisa de um solo fértil, um solo que tenha bastante nutrientes. E por isso nós temos que cuidar do solo, né? E para cuidar do solo, claro que existem várias técnicas agrícolas. Vamos conhecer algumas dessas técnicas agrícolas que as pessoas fazem para poder o quê? Plantar no seu terreno. Vamos lá? A primeira técnica é a aração do solo. A aração do solo é quando eles vão revirar esse solo, né? E para o quê? Para penetrar o oxigênio. Então, nós temos a aração manual, que vocês conhecem, que a gente também não fica muito ligado, que às vezes é uma aração manual, que é quando alguém vai trabalhar na horta e usa enxada. E também tem a aração mecânica, que ela pode ser por um carro de boi ou também com o auxílio de um trator. A segunda técnica agrícola é a adubação do solo. O que acontece no processo da adubação? Vão ser colocados os nutrientes necessários para que aquele solo fique bem fértil, cheio de nutrientes e a planta venha crescer saudável. Nós temos a adubação orgânica, que é com os restos de vegetais, o resto de comida que vai para o solo. Nós temos a adubação do solo, que é na raiz, quando se coloca próxima à raiz. E nós temos a adubação do solo foliar, que é quando se joga o adubo sobre as folhas. Daí cai a chuva, daí quando a chuva cai, ela vai levando assim bem devagarzinho até o solo. A próxima técnica agrícola é a irrigação do solo. Por que irrigação do solo? Porque o solo ele necessita de uma quantidade de água adequada. E nós temos dois tipos de irrigação. A irrigação por aspersão, então quando vai ter alguns mecanismos, né, que eles em certos momentos ele vai aspergir essa água em várias plantas, e a irrigação por gotejamento, ou seja, vai de pouquinho em pouquinho gotejando e irrigando o solo para que ele tenha a quantidade adequada de água. Nesse processo de irrigação do solo, também, às vezes, o solo fica com muita água. Então, nós vamos ter outro processo, que é o processo de drenagem do solo. A drenagem, na agricultura, eles fazem um vão, né, ali para que venha correr aquela água em excesso para esse vão e ela vai seguir um caminho. Ou seja, vai retirar o excesso de água por esse caminho. Nas nossas casas, nós também utilizamos a drenagem do solo, né? Só que às vezes a gente não percebe, né? Até com pequenas plantas que nós temos ornamentais, como as suculentas ou como esse cacto. Olha aqui, como que é feita a drenagem? Coloca-se água, quando tem muito em excesso, essa água, ela vai, vamos lá, sair por esses buraquinhos que estão embaixo, não é? Isso mesmo. Aqui a professora também teve o cuidado que quando a água vai escorrendo, nós temos que ter o seguinte cuidado, não deixar a água parada. Então, por isso que sempre tem que lembrar do quê? De colocar um pouco de areia ou terra para combater qual tipo de mosquito? Isso mesmo, o mosquito da dengue, para ele não se proliferar. Então, quando a gente faz a drenagem em uma planta, nós temos que cuidar para que não venha ocupar no excesso de água que fica no pratinho, não tem excesso de água e que não venha surgir foco de mosquito da dengue. Continuando um pouquinho a nossa aula,
A gente lembrou ontem, a gente estudou muito que o solo também ele é importante para outros setores também, e dentre eles da pecuária. Então, para a criação de gado. E na criação de gado, na pecuária ou de outros animais, nós temos a extensiva, que vai ocupar um pedaço grande do solo, né? E a intensiva, que o gado vai ficar mais confinado. E ele também vai ter uma alimentação diferenciada, tá? Então, o homem também utiliza-se do solo para a criação de gado. E agora, vamos continuar um pouquinho a nossa aula. Vamos para a nossa experiência e eu quero que vocês prestem atenção nos materiais. Uma caixa grande, um saco plástico, uma garrafa PET, uma terra com grama, uma terra sem vegetação e o regador. Então aqui a professora trouxe a experiência para vocês já montadinho, tá? Mas o que a professora fez? Esse litro está simulando um rio, tá? Então foi cortado, tá? Foi cortado o litro, né? Para que ele simulasse um rio. E foi colocado em uma caixa, pode ser qualquer caixa de papelão. E foi feita uma frente para ele. Então foi feita essa medida primeiro. Depois que eu fiz essa medida, eu coloquei, né? Olha que vocês observaram, eu coloquei um saco plástico, porque é papel. Então, como eu vou acabar molhando essa experiência, então eu não quero que o papel fique molhado, né? E aqui eu também encapei por volta, mas vocês podem encapar só por dentro. Se não tem um saco plástico, eu posso utilizar qualquer sacola. E de um lado, eu coloquei uma terra sem vegetação e do outro uma terra com vegetação, tá? Então, agora eu quero que vocês prestem atenção no processo que vai acontecer. Como a professora não tinha o regador, eu improvisei um regador em casa. Então, eu peguei um litro, fiz alguns furos nesse litro para improvisar um regador, para simular a chuva. Então, agora, vou colocar essa água aqui sobre a terra com vegetação. Observe, está chovendo aqui sobre a terra com vegetação. Olha o escoamento desse solo. Observe o escoamento desse solo. Muito pouco, ele vai ter um processo de erosão, mas muito devagar. E agora aqui, na parte que a água vai ter, olha o processo de erosão. Isso, viram? Então, imagine se isso aqui fosse um rio, mesmo de verdade. Então, o solo ia vir todo para o leito do rio, para onde o rio corre. Então, olha aqui a quantidade de terra que foi caindo. Isso, observaram? Então, aqui ocorreu um processo de erosão, tá? Então, o lado que não tem vegetação, ele é um lado que cai mais terra, solo, quer dizer, do que o lado que tem vegetação. E esse é o processo de erosão. O processo de erosão é um processo natural, né? Que ele vai ocorrer naturalmente. Quando o solo ele tem pouco nutriente e pouca vegetação, ele vai ocasionar a vossoroca, não é? Que o solo tem pouco nutriente e pouca vegetação. Quando o solo, né, aqui, ele vai acabar desabando a terra. O outro exemplo que nós temos aqui é um solo que ele teve um corte e aparece a vegetação dele. Observe as raízes nesse solo, não é? Isso mesmo. Ele teve um corte e as raízes estão segurando esse solo. Se alguém perguntar para vocês e mostrar para vocês 2 exemplos de solo, olha aqui, esses 2 exemplos de solo. Um solo que não tem muita vegetação, né? E outro solo com vegetação. Qual que vocês vão responder que vai ter mais processo de erosão? Muito bem, 5º ano. O solo que tem menos vegetação. Por quê? O que vai ocasionar? Ele vai ocasionar o fenômeno que a gente falou, que é a vossoroca, né? Olha aqui, se perdeu os nutrientes do solo, não tem mais muitos nutrientes e o solo não vai ser um solo tão fértil. Então, o que vai acontecer? Vai abrir o quê? Um buraco, né? A terra vai se abrir, não é assim que nós colocamos? Então, esse processo de erosão, como a professora falou, é um processo natural. Com vegetação, acontece
menos, e sem vegetação ele vai acelerar o processo. Para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos ver aqui como isso acontece. As raízes das plantas auxiliam a manter as partículas do solo unidas, dificultando o carregamento dessas pela água e pelo vento. Observe nessa imagem, as partículas do solo junto com a raiz, parece que elas fazem o quê? Fazem uma teia, alguma coisa assim para segurar esse solo, uns gominhos, não é? E esses gominhos evitam que a água leve os nutrientes e o vento também leve esse solo. Então, a água da chuva, quando ela vai cair sobre a vegetação, ela cai sobre a vegetação, né? E ela reduz o impacto direto das gotas da água da chuva, evitando a erosão. Continuando a nossa aula, nós vamos pensar um pouquinho na questão da preservação do solo, né? Então, nós vamos fazer aqui exemplos de causas e soluções, tá? Então aqui, observe, como que a gente pode fazer para preservar o solo? Para a gente ter solo fértil. Quando tem ocupações de encostas, né? O que é ocupação de encosta? É quando teve uma falta desordenada daquela ocupação, tirar a vegetação e a gente vai ter um processo de erosão. A solução para a ocupação de encostas é criar habitações regulares, ou seja, habitações que tenham uma pesquisa, que sejam feitas de uma forma ordenada, que comecem a plantar vegetações. Pode ver que aqui nessa habitação se plantaram árvores para que o solo venha a se fortalecer e ter nutrientes. No caso também da preservação do solo dos lixões, observe aí quarto e quinto ano, nós temos um lixão. O lixão ele tem a criação, assim quando ele está tudo jogado, né, ele não tem tratamento, ele vai criar um líquido chamado chorume. Esse líquido ele contamina o solo e consequentemente vai para os rios. Para a gente ter uma solução para esses lixões, nós temos a solução do aterro, os aterros sanitários, que vai ter um processo que vai cobrir esse solo, né, para reduzir o impacto. E também, uma das alternativas é a coleta seletiva. Porque separar o lixo é fundamental. Então, a outra alternativa seria a coleta seletiva do lixo. Separar o lixo para que venha a ter menos degradação do solo, que é uma atitude consciente. A próxima também em relação às queimadas, né? Em relação à queimada, nós temos uma grande degradação do solo, né? O solo demora para se regenerar. Qual seria a solução para as queimadas? Claro, o reflorestamento. Ao reflorestar, nós estamos fortalecendo esse solo. Claro que ele vai demorar muitos anos para esse processo, mas o solo vai ele vai se fortalecer. E aonde tem o leito do rio, se o rio chegou a secar, ele vai novamente surgir. Na questão também do esgoto. Um esgoto que é jogado sem tratamento, ele também denigre o solo e também a água. O tratamento do esgoto é a solução. Então, sempre ter o tratamento adequado do esgoto. Nós também temos a questão assim que degrada muito o solo, que é o descarte incorreto de resíduos industriais. Então, muitas indústrias, elas têm que ter o quê? A consciência que o descarte ele tem que ser correto desses resíduos, conforme a legislação. Então, o descarte correto evita a degradação do solo e melhora a vida útil desse solo. O descarte incorreto também de embalagens de agrotóxicos, né? Às vezes as pessoas utilizam agrotóxicos e jogam eles nos rios. Não é correto, tem que ter um descarte conforme o fabricante, ou seja, colocar ele no local adequado, descarte adequado conforme o fabricante orientou. E também o uso de agrotóxicos, esse também ele agride o solo. Para a gente evitar, o que nós temos que fazer? Criar soluções como uma horta orgânica, né? Pesquisas científicas para se utilizar menos agrotóxico e o que? Melhorar a qualidade do solo. Então, essas são as causas e soluções que nós temos para preservar o solo, aumentar a vida útil desse solo, porque o solo, vocês lembram da aula anterior? Ele leva 400 anos para fazer 1 centímetro, é isso daqui. Então, imagina o solo fértil, quantos anos que não leva? Então, nós temos que aumentar essa vida útil do solo. E agora, pensando em tudo isso, vamos voltar lá para as nossas
para a nossa pergunta no início da aula. Como podemos preservar o solo? Vamos lá para a primeira hipótese? Sem jogar lixo, sem fazer queimadas, reciclando os materiais. Isso mesmo, vocês viram nas causas e soluções que quando a gente reduz a quantidade de lixo, não faz queimadas e quando ocorrer uma queimada ou reflorestamento, nós estamos preservando o solo. Segunda, não praticar desmatamento e não jogar lixo no chão. Sim, não ficar aí desmatando, não é? E também não ficar jogando lixo no chão. Tem sempre o que? A coleta seletiva, né? Sempre buscar separar o lixo, né? Não precisa cortar árvores se não há necessidade. E quando tem esse corte, nós temos que pensar sempre num reflorestamento. Próxima. Para cuidar do solo, temos que evitar incêndios, desmatamento e juntar reciclável. Sim, todo incêndio é prejudicial ao solo, né? E sim, nós temos que juntar o material reciclável para dar o quê a ele? Isso mesmo, o descarte correto. Estou gostando de ver quarto e quinto ano. Próxima, não jogar o lixo e produtos químicos, reduzir as queimadas e separar adequadamente os resíduos. Isso mesmo, nós não precisamos ficar jogando lixo em qualquer lugar, né? Nós temos que dar descarte corretos a ele, principalmente de produtos químicos, né? Às vezes, uma bateria, nós temos que colocar ela no local correto que tem esse descarte, geralmente conforme a recomendação do fabricante. Reduzir sempre as queimadas e separar sempre adequadamente os resíduos, porque, né, um lixo ele pode ser reaproveitado. Lembra da aula dos 5 R's? Ah, claro que vocês lembram, quarto e quinto ano. Continuando a nossa conclusão dessa aula. Para preservar o solo, necessitamos de uma mudança de atitudes. Primeira, reflorestando áreas desmatadas. Segunda, investindo em habitações regulares. Terceira, realizando descarte correto do lixo, resíduos, seja doméstico ou industrial. E, por fim, investindo em técnicas mais sustentáveis de combate a pragas nas lavouras, como nós vimos lá nas causas e consequências. E hoje, nós atingimos os objetivos das nossas aulas de solo? Vamos ver? Identificar a composição do solo, os desgastes e a importância de preservar o solo para a manutenção da vida? Atingimos sim o objetivo. Que bom! Nessa aula vocês aprenderam muito e principalmente auxiliaram com as hipóteses, a identificar como que nós podemos preservar esse solo. Muito obrigada por vocês participarem dessa aula atentamente. Fiquem muito bem, façam as tarefas que foram enviadas para vocês e até uma próxima aula. Muito bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um dia de aulas. Continue se dedicando nas suas tarefas para que a gente possa terminar o nosso ano letivo. Conte com a ajuda e o carinho das professoras da sua escola ou CEMEI. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Vai! A casa da vovó é rosa, o macaco é sapeca e o doce de leite é bom. Eu vim só mostrar o meu trabalho de artes, que eu usei as cores primárias, secundárias e terciárias. Tchau, um beijo e um abraço. Ecossistemas. E você sabe o que é um ecossistema? Ecossistema é a interação de muitos seres vivos em um lugar. Plantas, animais, fungos, ou seja, ecossistema é onde os seres vivos vivem de forma equilibrada e harmônica. Para poderem viver, se desenvolver e seguir o seu ciclo, os seres vivos precisam de elementos da natureza.